ótimo. Tá já. Então, pessoal, bom dia. Eu sou Raquel Assunção, sou fellow em diagnóstico por imagem avançada em São Carlos. A gente vai falar hoje sobre malformações congênitas supratentoriais. Então, só uma divisão, que já foi até falado na aula passada, né, das malformações supratentoriais, mas só para ilustrar. O que separa a região supratentorial da infratentorial é o teto do cerebelo, né? Então, aqui estão as estruturas das regiões da região supratentorial. Então, as malformações congênitas supratentoriais vão ser devidas a alguns distúrbios, né, de fechamento do tubo neural, como a cefaloceles, os distúrbios de desenvolvimento estrutural, que é a holoprosencefalia, a displasia septoótica e as agenesias ou disgenesias do corpo caloso. Além dos distúrbios de proliferação, migração e organização neuronal, né? Os distúrbios de proliferação neuronal, como a micro e a macrocefalia, a hemimegalocefalia, distúrbios de migração neuronal, como a lisencefalia, a heterotopia, distúrbios de organização neuronal, a polimicrogeria e a esquizocefalia. Normalmente, essas malformações podem ser identificadas já na ultrassonografia pré-natal, mas são melhores caracterizados pela ressonância magnética, certo? A tomografia, ela vai ser melhor solicitada para aquelas condições que requerem avaliação óssea da calota, né, craniana, ou da face, né, como essa cefaloceles. Então, assim, qual a importância, né, desse diagnóstico? É mais para aconselhamento genético dos portadores dessas malformações e das suas famílias, né? Manifestações clínicas podem ser diversas, mas cursam mais com epilepsia, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, déficits motores, dificuldade de aprendizagem. Então, o diagnóstico pode ser in vivo ou intrauterino, como eu já falei. E, assim, o que é importante? Ao identificar uma malformação, sempre procure outros associados, certo? Elas também bem ligadas. Então, de causas a gente pode ter causas diversas, né, como genética, infecciosa, vascular, tóxicas. Começando um pouco, então, sobre as cefaloceles. Né? A cefaloceles é uma falha do fechamento perfeito do tubo neural, né, com defeito ósseo e da dura mata, com conteúdo intracraniano herniado, tá? Então, assim, se esse conteúdo herniado for de líquido, revestido pela meninge, né, vai ser uma meningocele. Se for um conteúdo herniado de meninge, líquido e parênquima encefálico, meningoencefalocele. Se o conteúdo herniado for licomeninge, parênquima cerebral e sistema ventricular, a meningoencefalocistocele. Então, para ilustrar isso, a gente tem defeito ósseo, né, com um líquido revestido, com a herniação de um líquido revestido por meninge, que é a meningocele. Um defeito ósseo com líquido, meninge e parênquima encefálico herniado, que é uma meningoencefalocele. Um defeito ósseo com líquido, meninge, parênquima cerebral e sistema ventricular, vai ser uma meningoencefalocistocele. Então, o que é que a gente tem que falar nessas lesões, né? A localização da falha óssea, a morfologia, tamanho e principalmente o conteúdo do saco herniário, onde a ressonância magnética vai caracterizar melhor isso para a gente, e a coexistência de outras malformações. Aqui é uma observação que a gente tem que falar também sobre a relação com as estruturas vasculares, certo? Principalmente seus durais. A parte venosa, ela pode invaginar junto com esse conteúdo. Então, é importante que o paciente faça uma angiorressonância arterial venosa para planejamento cirúrgico. Então, de localização né, desses defeitos ósseos, a gente pode ter diversos, né? Occipital, frontoetmoidal, parietal, frontal, temporal, esfenoorbitária, nasofaríngea, lateral. E aqui é mais para ilustrar, né, os tipos de cefaloceles. Aqui, para a nossa aula, a gente vai falar mais das supratentoriais, né? Então, aqui, nessa imagem, alguém quer comentar?
Então, a gente tem um... Raquel, posso falar? Ah, pronto, vamos lá. Não, eu acho que é mostrando justamente o que você falou da meningocele, né? Porque na região, eu não sei se é occipital ou parieto occipital, né? Talvez, Ah, tem uma isso. falha óssea, e Uhum, aí tem a herniação de um conteúdo com um sinal semelhante ao do líquor, né? Então, acho que é a meningocele mesmo. perfeito. Não vejo parênquima, não vejo ventrículos também se insinuando pelo orifício. Então, meningocele. Exatamente, perfeito. Tem um pouco da junção das duas aulas, né, Mariana, do infratentorial Isso. com o supra, mas é isso. Aqui alguém queria comentar? Não, então aqui a gente tem um T1 sagital, T2 axial, tá? Onde a gente observa uma herniação até relativamente grande, essa herniação de conteúdo de meninge, tecido, né, cerebral, do lobo frontal, e através essa herniação a falha dela, né, onde a localização, a falha é no defeito ósseo da região frontonasal, tá? Então, aqui a gente vê no T2 uma herniação do lobo frontal. Nessa imagem, uma ressonância, né, T1 e T2 sagital, onde a gente vê, e aqui a tomografia, né, como eu falei anteriormente, é bem utilizada para a gente ver essas falhas, né, da cefalocele, essas falhas ósseas. Então, aqui a gente vê um defeito, né, uma herniação de meninge na região etmoidal, né, então, é só mesmo para ilustrar, é difícil, não é fácil não, né, e a gente precisaria mais da tomografia mesmo para ver essa falha, mas não é tão grande a herniação, então a tomografia, só para mostrar que a tomografia ajuda bem a localizar melhor. E aqui, mais uma herniação, né? T2 sagital, T1 coronal, então herniação de meninge de tecido cerebral dismórfico da placa cribiforme, né, que se insinua pelas células etmoidais até a cavidade nasal esquerda. Então, só para ilustrar também. Falando um pouquinho de holoprosencefalia, após o fechamento do tubo neural, há o surgimento das três vesículas primitivas, certo? Que darão origem ao prosencéfalo, ao mesencéfalo e ao rombencéfalo, tá? O prosencéfalo é a mais cranial das duas vesículas da porção rostral, né? Do tubo neural. Então, ele vai se dividir em telencéfalo e em diencéfalo. A holoprosencefalia, ela vai ser uma falha nessa divisão, certo? Então, é uma falha na diferenciação e na clivagem do prosencéfalo que ocorre até a quinta semana de gestação. Vai estar associada a anomalias faciais, tá? Na linha média. Pode ocorrer esporadicamente, né? Está muito ligada a aberrações cromossômicas, principalmente da trissomia do 13, do 15 e do 18. Tem 200 vezes mais frequência em mães diabéticas, tá? Então, os tipos, eles vão depender dos graus de divisão do prosencéfalo. Então, a aloprencefalia alobar, ela vai ser a mais grave, certo? A semilobar vai ficar entre a lobar e a lobar. A lobar é a menos grave. Tem uma variação também interhemisférica média, mas esses tipos aqui são os principais. Então, só falando um pouquinho também, o diagnóstico, né, falando um pouquinho das anomalias faciais, o diagnóstico, ele pode acontecer no nascimento só por conta da anomalia facial, né? Mesmo que não tenha sido feito mesmo que o diagnóstico não tenha sido feito no pré-natal. A anomalia facial, ela vai ser um indicativo da gravidade dessa falha de separação do prosencéfalo. Então, quanto maior enfim, a alteração, né, a anomalia facial, maior a falha nessa separação.
Então, falando de cada tipo, né? A alobar, ela vai ser uma falha completa na clivagem dos hemisférios cerebrais. Então, a gente vai ter uma fusão dos hemisférios, chamada de holosfério, né? Na imagem, a gente vai ter uma configuração de cérebro em panqueca ou em píris, né? Então, assim, a gente não vai ter aquelas estruturas da linha média, né? Fissura interhemisférica, septo pelúcido, corpo caloso, seu sagital superior, hipófise, bulbo, fotório, tudo isso vai estar comprometido, tá? E a gente vai ter um holo ventrículo, né? Porque justamente a gente não tem as estruturas da linha média para poder delinear o ventrículo direitinho. Além disso, a gente pode ter também uma alteração na circulação cerebral anterior, tá? Então, quem vai dar suporte nesses casos seria as artérias carótidas interna e basilar. Então, assim, aqui a gente tem um T1 sagital, T2 axial, T2 coronal, tá? Então, aqui de antemão já chama a atenção um cisto dorsal, né? Mas eu já quero dizer também que a gente tem tronco encefálico e cerebelo bem formado, tá? Porque o problema não está no mesencéfalo, nem no romboencéfalo, né? E sim no prosencéfalo. Então, usualmente a gente vai ter esse grande cisto dorsal e o órgão ventrículo, né, vai se comunicar com ele. E aí, o parênquima encefálico vai estar todo deslocado aqui para frente, que é justamente essa imagem que a gente chama em panqueca, né? Cérebro em panqueca. Então, a gente tem comunicação dos dois lados do encéfalo, os tálamos estão fundidos, os núcleos da base estão fundidos, então, assim, a gente não consegue ter um terceiro ventrículo aí bem formado, né? E aqui nessa imagem, a gente vê mais o aparelho olfatório ausente, né? Então, apontando aqui pela seta, então é uma complicação também. Alguém gostaria de comentar essa imagem? Não, ninguém? Tá. Eu posso comentar aqui. Vai lá, Iris. Vamos lá. A gente tem primeiro corte aqui, uma tomografia, né, em corte axial. A gente vê realmente uma holoprosencefalia, né, com um holoventrículo, né, bem caracterizado. E nesses outros dois cortes a gente vê também um corte axial, uma ressonância T2, ambas T2, né, o B e o D, C. E a gente vê também realmente uma holoprosencefalia, confirmando realmente que é um holoventrículo. E o que mais? E é É isso, né? A porque não fusão dos não lobos, teve né? sagital, Frontais, né? né? Aspecto em panqueca. Isso, Acho que é isso. isso. A setinha aqui aponta, né, o aspecto em panqueca, a fusão dos lobos frontais. Ah, tinha certinha mesmo ali, tô vendo. Ai. E a estrutura da fossa posterior estão preservadas, né? Aqui ele quer mostrar mais na cabeça do seta só o afastamento dos olhos, né? Que é o hipotelorismo, que está muito, muito caracterizado nessa, nessa lesão. A semilobar, né? As estruturas da linha média são parcialmente formadas, né? A gente tem a fissura interhemisférica, a foice cerebral parcialmente formada, separando as porções posteriores dos hemisférios cerebrais. Então, a maior formação do sistema ventricular, bem como da separação hemisférica. Então, a gente tem um holoventrículo com discreta separação, certo? Mas a gente ainda não tem a formação dos cornos frontais. Então, os tálamos e núcleos da base podem estar separados, permitindo a formação de um terceiro ventrículo ainda rudimentar. Normalmente, a gente não vai ter aquele cistão, né? Aquele cisto dorsal, mas quando está presente, tem pequenas dimensões. Então, aqui a gente tem um T2, e um axial e coronal, tá? Então, assim, aqui a gente tem ainda os corpos temporais. Aqui no coronal a gente tem os corpos temporais, podem ser formados, tá certo? Não tá ainda bem formado.
mas os lobos frontais e os gânglios da base permanecem ainda fundidos, certo? Então, os lobos frontais e os gânglios da base ainda podem estar fundidos. Então, assim, é aquela, como eu falei, né, é aquela transição entre o alobar e o lobar. Falando um pouquinho sobre o lobar, né, a fissura interhemisférica foi cerebral, bem formadas posteriormente e até anteriormente, porém, ainda possibilita a fusão das porções basais, das porções basal e anterior dos lobos frontais. Então, os ventrículos laterais estão mais bem diferenciados, os tálamos e núcleos da base podem estar separados, o corpo caloso estende-se anteriormente até a metade posterior do seu tronco. Então, assim, você vê que as estruturas da linha média começam ali, né, a aparecer, certo? Mas aqui nessa imagem, no T2, a gente ainda pode ter, né, a substância cinzenta profunda ainda permanece anormalmente fundida, certo? As sequências aqui da ressonância de T1, alguém quer comentar essa? Então, a gente vê só aqui a displasia do corpo caloso, tá certo? Aqui a gente tem a fusão dos lobos frontais ainda. Aqui ele mostra aqui essa aqui é interessante porque ele vê aí a presença da artéria cerebral anterior única, né? Então é só para configurar ainda você vê que o cérebro está um pouquinho mais melhor, mais bem diferenciado, mais formado, né? Já tem corpo caloso, já tem, mas ainda apresenta aí algumas situações rudimentares. Então aqui é um quadrinho, né, do livro CBR que ele mostra mais ou menos, ele mostra melhor, né, caracteriza melhor a diferença entre os subtipos da aloprosencefalia, né? Então deixei aqui mais para fins de estudo mesmo, né, quando para prova, então depois vocês dão uma olhadinha. Falando sobre a displasia septo-óptica, né, é uma síndrome clínica de de Mosier, caracterizada por hipoplasia da via óptica, ausência ou hipoplasia do septo pelúcido, deficiência do eixo hipotálamo e hipófise, né, em 2/3 dos casos. Diagnóstico diferencial com holoprosencefalia. Por quê? Porque tem ausência do septo pelúcido, bem como hipoplasia do nervo óptico associado. Hipoplasia ou hipoplasia ou ectopia hipofisária e, às vezes, do aparelho olfatório mal formado. Então, os hemisférios são totalmente clivados e pode haver esquizocefalia ou polimicrogiria, mas a genesia do giro reto e do nervo olfatório em até metade dos casos, né, configurando aí uma displasia óptica plus. Alguém quer falar sobre essa imagem? Alguém poderia falar? Raquel, Oi? a primeira imagem, um coronal T2, segunda imagem, imagem B, um sagittal T1 e um axial T1. Uhum. E aí a gente consegue visualizar que a gente não vê, né, o cavum do septo pelúcido. Perfeito. Uhum. Corpo caloso normal. Uhum. A seta, eu não estou conseguindo identificar bem essa seta preta no item A. Essa aqui, né? É o nervo óptico. Ah, então tá hipoplásico, né? Isso. E os círculos, eu acho que é polimicrogiria mesmo, né? Porque pode estar associada à alteração de desenvolvimento cortical. Isso. Exatamente. 50% do caso está associado. Aqui, a grande dica quando virem essa imagem do septo, do ventrículo, né? Sem o septo pelúcido, que ele tem um formatozinho de caixa, né? Uma configuraçãozinha de caixa. Então, já lembrar dessa malformação.
Então, as malformações comissurais, né? As comissuras telencefálicas, né, tem os tratos de substância branca que comunicam áreas semelhantes em ambos os hemisférios cerebrais. Então, a gente tem a comissura anterior, corpo caloso, comissura hipocampal. E nas malformações a gente tem a agenesia tricomissural, a gente tem a alteração das três, e a agenesia do corpo caloso, a agenesia posterior, comissura insuficiente, uma falha de crescimento do corpo caloso posterior. Essas lesões, né, elas são chamadas de digenesia do corpo caloso, tá? Então, é porque mudou a nomenclatura. Então, na agenesia do corpo caloso, a gente tem os ventrículos laterais separados, tem feixes de Probst, né, que são as fibras calosais que não cruzam de um lado para o outro. O terceiro ventrículo vai estar alargado, a gente vai ter uma estenogiria, né, que são os sulcos e gírios que vão se estender até o terceiro ventrículo, e a gente pode ter também a ancolocefalia, que é um aumento desproporcional dos córneos temporais dos ventrículos laterais. Então, uma rotação hipocampal bilateral. Como assim, né? Os ventrículos laterais vão estar separados, né? A gente tem os feixes de Probst, né, que são as fibras calosais, que elas não se cruzam de um lado para o outro, né? O terceiro ventrículo vai estar alargado. A gente vai ter, na próxima imagem, vou mostrar a estenogeria, né, que são os sulcos e giros que se estendem até o terceiro ventrículo, e a gente vai ter um aumento desproporcional dos córneos temporais, dos ventrículos laterais, e uma má rotação hipocampal bilateral. Você vê aqui que o hipocampo não está com configuração, né, as dimensões e configurações, morfologia, ele está alterado, tá? Ele está mais redondinho, né? Então, isso está configurando aí uma agenesia do corpo caloso, certo? Aqui só para ilustrar essa estenogiria, né, que são os sulcos e giros que vão se estender até o terceiro ventrículo, né, já que a gente não tem aqui o corpo caloso, tá? Passando para os distúrbios da proliferação neuronal, né, a gente tem a microcefalia e a macrocefalia. Normalmente, o diagnóstico é clínico, tá? Então, na microcefalia, o período encefálico vai estar abaixo de 2 desvios padrões, ou mais para a idade, e na verdade, o que o solicitante quer que a gente veja é a avaliação do córtex, tá? Se ele está normal, se ele tem lisencefalia, se ele tem polimicrogeria. E na macrocefalia, diagnóstico também clínico, período encefálico vai estar acima de 2 desvios padrões, ou acima do percentil 98, e aqui também a gente vai ver se a proliferação está aumentada, a proliferação cerebral está aumentada, se tem ausência de apoptose, ou também a macrocefalia pode ser secundária a doenças metabólicas. Então, falando um pouquinho da hemimegaloencefalia, é um crescimento amartomatoso excessivo de todo ou de parte de um hemisfério cerebral, com defeitos da proliferação neuronal, migração e organização cortical. Então, está ligada à macrocefalia, o paciente pode ter epilepsia grave, hemiparesia contralateral. Então, normalmente as alterações são corticais na mielinização adjacente. Então, assim, nessa imagem, né, um axial T1. A gente fica em dúvida aqui em qual lado tá alterado, né? Qual lado que tá alterado? Se é esse aqui que tá pequeno, se tá menor, ou se é esse aqui que tá maior, né? Então, assim, a dica na hemimegaloencefalia, esse lado maior, né, o córtex maior, entre aspas, e o ventrículo também maior, é esse lado aqui que está acometido, tá? Porque se esse lado menor, entre aspas, tivesse alterado, o ventrículo aqui estaria também crescido, né? Então, assim, que é o que não ocorre. Então, nesse caso, aqui sim a gente tem um córtex espesso, mal formado, em comparação com esse córtex aqui contralateral, tá? Tem uma hipersinal da substância branca que chama mais atenção, né? E tem um ventrículo bem grande. Então, isso configura a hemimegaloencefalia. Passando um pouquinho para os distúrbios da migração neuronal,
a gente tem uma zona espessa de substância cinzenta subcortical com vários graus de simplificação geral, certo? Ou seja, a gente tem a lisencefalia, a paquigeria e a heterotopia. A lisencefalia, quando ela é completa, né, não tem a formação dos sulcos normais, que a gente pode chamar até de agiria. A paquigeria, né, a gente tem a lisencefalia incompleta, né, que é uma subformação dos sulcos, com giros alargados e rudimentares, e a heterotopia tem alguma formação de sulcos com a camada subcortical de substância cinzenta heterotópica em faixa, normalmente. Então, começando um pouquinho com a heterotopia, né, os neurônios originários de uma localização periventricular, né, próximo à matriz germinativa, eles tem a falha quando eles migram para o córtex, tá? E aí, nessa falha de migração, eles podem deixar nódulos ou faixas de neurônios heterotópicos, normalmente adjacente à linha ependimária e interprografia subcortical. Então, são 3 tipos. Nós temos o tipo nodular periventricular, focal subcortical, né, ou seja, na hora que eles vão migrar, né, da região periventricular para o córtex, eles podem até chegar no córtex, mas eles não conseguem se depositar, e tem o tipo de banda subcortical. Então, aqui são os 3 tipos. Aqui a gente tem o T1 axial, tá? O que é que a gente vê aqui? A gente percebe, né? A gente vê nódulos ependimários de isossinal, né? A substância cinzenta, então, assim, sempre tem que ter um sinal igual ao do córtex, tá? Igual ao da substância cinzenta. Que não realçam pós-contraste, então, normalmente em topografia peritrigonal, aqui tem bilateral, mas o que chama mais atenção é mais aqui à direita, tá? Então, esse aqui é o tipo nodular, né? Nessa segunda imagem, né, é o do tipo subcortical, tá? Que é um SPGR axial. Então, a gente vê nódulos de substâncias heterotópicas em localização subcortical, né? Onde tem uma redução do volume da substância branca, filamento do córtex sobrejacente, tá? E aqui, nessa outra imagem, né, é o tipo em banda, né? Aqui é um T1 axial, tá? E notamos aqui faixas de substância cinzenta depositadas abaixo da substância subcortical. Então, assim, dá para notar aqui, né? E a gente nota até que a substância cinzenta tem um duplo, eu vou chamar de duplo córtex, tá? Justamente porque tem a substância cinzenta separada do córtex, né, subcortical, na camada branca, né? Separado por fina camada branca. Então, nesse caso aqui, a gente nota até que essa faixa está maior na região frontal do que na região parieto-occipital, tá? Sobre a lisencefalia, é um distúrbio grave de desorganização dos neurônios que chegam até o córtex sem formar nenhuma camada. Então, assim, a gente tem uma superfície cortical lisa, sem giros, tá? Aqui, nessa imagem, a gente tem, se a gente olhar mais ela não tem um axial, tá? Se a gente olhar mais para a região posterior, a gente vê uma superfície cerebral lisa com ausência de sulcos, tá? Então, que é uma coisa muito grave, que a gente pode chamar, como eu falei na introdução da doença, uma agiria, tá? E poucos sulcos formados aqui anteriormente, espessados, mais largos, a gente pode chamar de paquigiria, tá? Que é uma lisencefalia incompleta. O Cobestone Complex, a gente vai ter um aspecto de pedra de calçamento, é um tipo de lisencefalia diferente, pode ter vai ter um córtex espesso e irregular, a substância branca vai ter um hipersinal, e ela está muito associada a distrofias musculares, tá? Então, o paciente chega com fraqueza muscular, e etc., a gente tem que pensar nessa entidade. Alguém quer comentar essa imagem?
A gente tem um crescimento, né, ventricular na imagem axial e dilatações císticas, também com uma atrofia do córtex, né, adjacente. Eu imagino que tem um certo grau de... Não sei a que grau é a atrofia mesmo ou se ele está só sendo comprimido, dando uma impressão de apagamento dos giros. É isso. Certinho. Na verdade, a gente vê que quase não tem suco, né, formado aqui, realmente, né, tem esse aspecto aqui de pedra de calçamento na substância cinza, que vai se estendendo da substância branca, né, então, assim, né, que chama mais, assim, uma alteração raiada, enfim, uma alteração bem da substância cinzenta, tá? E aqui a gente vê a substância branca, ela está em volume diminuído e a gente, enfim, mas a gente vê mais, a gente nota um hipersinal, né, da substância branca justamente pela desmielinização. Então, o T1 sagital aqui demonstra acentuada, eu vou chamar alteração morfoestrutural do tronco encefálico e do cerebelo, tá? Então, assim, isso a gente pode configurar como, aqui, sim, o asterisco aqui também é uma falha na região óssea, né? Que pode configurar até o que a gente já viu, né? Encefalocele occipital. Então, essa configuração aqui de alteração do tronco encefálico e do cerebelo, né? Configura essa distrofia muscular, certo? Então, o distúrbio da organização neuronal, agora. A polimicrogiria e a esquizoencefalia. Então, a polimicrogiria é um número excessivo de pequenos giros normais que produzem uma superfície cortical irregular, tá? E a esquizoencefalia é a presença de fenda transcortical após o insulto isquêmico, né? Acontece o insulto isquêmico, e aí você vai, aquela região vai ser preenchida por substância cinzenta, tá? Que se estende desde a superfície ventricular até a superfície pial, delineada por substância cinzenta e frequentemente por polimicrogiria ao longo de suas bordas. Então, aqui na esquizoencefalia, a gente tem o lábio aberto e o lábio fechado. Então, na polimicrogiria, alguém quer só comentar a polimicrogiria? É o que já foi dito aí, que você vê uma quantidade de giros maior, principalmente aí nessa imagem, do lado esquerdo, né? E você observa que os sulcos, eles são mais rasozinhos do que o normal, né? Uhum. Isso. Eu vejo mais isso. Que você pode confundir com paquidiria, né? Só que na paquidiria, os giros são mais espessos e mais largos. Na polimicro, realmente, são giros muito pequenos, mal formados, né, com os sulcos rasos. Então, e aqui a gente vê bem nessa região, né, do lobo frontal esquerdo. Mas é isso. Então. E tem uma certa irregularidade também, né, entre substância branca e substância cinzenta, certo? A polimicrogiria pode ser uni ou bilateral. Nesse caso aqui está unilateral. E a esquizoencefalia? Raquel, a gente vê aí nessa imagem essa fenda que você falou, né? Fenda transcortical, nessa imagem T1 coronal, que vai desde o ventrículo, no caso o ventrículo lateral direito, até essa região mais acima, né? O espaço subaracnoide, representado por essa seta, essa primeira seta. Exatamente. E quer falar da próxima também, não? Pronto, eu posso falar. É só porque essa primeira imagem que foi ilustrada que a Samara falou, né, exemplifica aquela esquizocefalia de lábio aberto,
E Uhum. aí a seguinte é exemplificar de lábio fechado, né? Ainda existe a interrupção, mas acaba que realmente tem um contato, né, entre as superfícies, mas você vê que tem um revestimento por substância cinzenta, então Isso, ainda configura a esquizoencefalia. é isso mesmo. Então, aqui a gente vê um córtex mal formado, né? Justamente que ele vai ter entre aspas, essa indentação na face ependimária, né? Formando um mamilo, na face ependimária do ventrículo lateral direito. Então, e vai ser revestido por substância cinzenta, né? Então, essa aqui é a fenda do lábio fechado, essa aqui é a fenda do lábio aberto, que comunica o ventrículo com a região fial. Né? E está muito relacionado também à polimicrogiria. A gente pensa que é uma paquigiria, mas não, aqui é uma polimicrogiria, tá? Então, essas foram as bibliografias. Agradeço muito a atenção. Pensei até que, pelo número de slides, a aula fosse um pouquinho mais longa, mas acho que foi proveitosa. Obrigada.